Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado pastor João Luiz, do PRTB, ele que retorna ao Parlamento alagoano após um ano de afastamento das suas atividades parlamentares por decisão do TRE de Alagoas, mas que no dia 29 de junho o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Luiz Fux, fez com que, por decisão dele, fez com que o deputado pastor João Luiz retornasse às atividades parlamentares na Assembleia Legislativa. E com o deputado vamos falar sobre esse retorno, que acontece praticamente no final dessa legislatura, mas que representa de fato uma conquista do deputado, e ele está aqui para falar das suas atividades. E claro, do momento que se vive, um momento de eleição muito acirrado, de ânimos, que divide o país, enfim. Deputado, é um prazer tê-lo aqui novamente no Frente a Frente. E aí a primeira pergunta é justamente essa, em relação à expectativa do que o senhor pode fazer ainda nesse final de ano legislativo, com a eleição agora. Como o senhor avalia esse momento e a decisão que foi tomada anteriormente, tanto pelo TRE e do TSE? Primeiro, boa tarde, Gorete, boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. E é um prazer retornar, estar aqui e conversando com vocês. Olha, nós avaliamos com o sentimento de quem teve seu mandato dilacerado, porque nos afastaram por algo que não é um crime tipificado, não existe na Constituição, abuso de poder religioso. Quer dizer, o médico pede voto aos seus pacientes, o dentista aos seus pacientes, o jornalista aos seus amigos, e eu tenho que pedir aos meus irmãos, Então fui afastado por isso. Mas Deus, ele dá dupla honra, e a gente teve dupla vitória, e acredito que teremos muitas pela frente. Pois bem, e nesse momento que vive o país muito dividido em relação à corrida à presidência da República, como o senhor avalia, no campo geral das ideias, essa mobilização da sociedade através das redes sociais? Olha, a mobilização da sociedade ela é sempre boa, tanto nas ruas como nas redes sociais. Tem um lado maligno e tem um lado benigno. Mas o que nós avaliamos é que a eleição está caminhando para quem é contra e quem é a favor. É sim, sim, não tem outro caminho. Então nós perdemos aí, ao longo da caminhada, bons candidatos, perdemos boas ideias, perdemos talvez bons futuros presidentes do Brasil, por uma questão de uma raiva, de algo que se instalou. Quem é contra, quem é a favor, e aparentemente não muda mais. Essa polarização não está avaliando, por exemplo, candidaturas pelos programas de governo praticamente, mas por personalizar, digamos assim, não? Nós temos candidatos bons. Nós temos Geraldo Alckmin, que é um homem competente. A sua vice, que na minha visão deveria ser candidata a presidente da República, candidata mulher, é uma tremenda política, sábia, inteligente, limpa, ficha limpa, que é a senadora Ana Amélia. Nós perdemos a Marina, que já chegou a ter em outras eleições quase 30% e agora se diluiu praticamente a nada. Perdemos o Amoedo, que eu comecei a perceber como uma boa perspectiva de poder, um novo, assim, muito pé no chão, muito importante. Mas não adiantou, polarizou entre Bolsonaro e o Haddad, e eu acho que aí a gente não sai disso aí, só o resultado agora das urnas. Quando o candidato Bolsonaro chega a afirmar a questionar o resultado das urnas, de não aceitar um resultado diferente daquele que o indique, que o coloque como vencedor nesse pleito. Como o senhor avalia essa observação, diante, inclusive, lembrando, inclusive, o que foi a não aceitação de uma eleição quando houve a disputa entre Dilma e Aécio Neves?
o que isso representa para o país. Porque a gente está num momento que não se pode pensar em mais correlação, quebra de braço, digamos assim, né? Não, eu acho que isso não é importante e nem é viável. Acho que tanto Jair Bolsonaro quanto Haddad tem que ter a humildade de aceitar a derrota ou a alegria de aceitar a vitória. Um dos dois será o vencedor. Agora, botar um defeito no processo eleitoral eu acho complicado. Todo candidato, e isso eu digo sempre, que a política às vezes ela é uma arte de fazer doido. Porque às vezes tu vê pessoas que não têm 100 votos, mas que batem no peito e dizem: uma cadeira é minha. Eu já estou eleito. E isso a gente vê muito em eleição proporcional. Muito. Então, infelizmente, tem isso. A pessoa que acha que ela está eleita e ela pode ter 100 votos que foi roubada. Ela foi roubada, a urna foi fraudada e ela não ganhou. Então, não existe isso. Isso já aconteceu aqui em Alagoas, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes, de pessoas que a gente sabe. Eu vi mesmo há poucos dias um senhor que ele é motoboy. Eu não acredito que ele tenha 200, 300 votos. E ele disse para mim: essa política está mamão com açúcar. Estou eleito, garantindo uma vaga já é minha. Então a política é isso. Quem entra para essa guerra entra, às vezes, com uma expectativa muito maior do que é, não entendendo a luta de você conseguir 20, 30, 40 mil votos, que não é brincadeira. É uma batalha de dia e noite sem parar. Mas certamente nós podemos antever que o resultado dessas eleições presidenciais vai ser definido por um percentual pequeno de votos ou não? Eu acho que não. Eu acredito que hoje eu já vi uma entrevista, inclusive, numa sala fechada, mas vazou, do pessoal de uma campanha querendo já passar para outra. Então eu acho que isso deve acontecer muito e acho que a diferença vai ser grande. Em relação à utilização de recursos do fundo partidário, que agora passou a ser único para, digamos assim, legalmente, para financiar as campanhas, que diminuiu o tempo, né, da campanha eleitoral, como também do fundo. Como o senhor vê essa situação hoje, no momento em que o país está em crise e que setores também que são fundamentais para o bom funcionamento do país não têm, digamos assim, uma destinação de recursos compatível com as suas necessidades? Não, eu não sou favorável. Eu não sou favorável ao fundo partidário, não sou favorável a esse período curtíssimo de eleição, que o eleitor não consegue conhecer, na verdade, o candidato, por isso que há essas polarizações, e acho que o dinheiro do fundo eleitoral podia estar financiando saúde, educação, merenda escolar. Cada candidato que queira se eleger a qualquer cargo na República Federativa do Brasil devia arcar com a sua eleição, com a sua campanha, ou de pé no chão, ou um pouquinho melhor, mas cada um vendendo as suas ideias e se for um bom produto vai ser aceito. Agora o governo pagando, aí fica muito fácil para quem é dono de partido. Essa questão de ser dono de partido, deputado, a gente verifica uma quantidade, são 35, não é? 35. 35 partidos, alguns sem representatividade alguma. E nesse contexto, o fundo atende a todos proporcionalmente, não é isso? E o que dizer desse quantitativo de partidos no Brasil atualmente? É muita coisa. É um absurdo e vai para os Estados Unidos, você tem 2 partidos que se representam e alguns pequenos que somam, né? E você vem para um país como o nosso, 35, 30, e tem mais 40 ou 50 para ser registrado ainda. Se não parar, a gente vai chegar a uma centena de partidos. Eu acho muita coisa. Acho que pesa, né, para a justiça eleitoral e para os brasileiros também. Pesa, né? Para o brasileiro, pesa para o trabalho da justiça eleitoral, pesa para o trabalho da eleição, pesa para a fiscalização, pesa para tudo. É uma eleição complicada, com 13 candidatos a presidente da República. Né? Aí você imagina os milhares de deputados estaduais, de federais,
muito dinheiro que se gasta numa eleição. Quando se estabelece um tempo para a campanha menor do que o que se tinha antes, o que significa isso na prática? Não, quando fizeram essa mini reforma, fizeram exatamente para a eleição ficar mais barata, mais rápida, porque seria paga pelo fundo partidário. Ou seja, quem está na mídia, quem está no dia a dia, quem está no Congresso, tem mais chance de se reeleger. E quem não é conhecido não vai ter tempo para se mostrar. Esse é o resultado da reforma eleitoral. O senhor acredita que no momento que a gente vive, onde a fake news, a chamada notícia falsa, tem sido uma constante nas redes sociais, na conversa que se tem, seja num bar, seja num restaurante, seja em qualquer ambiente, até nos ambientes acadêmicos, o que se pode garantir no momento em que a Justiça Eleitoral também não está, digamos assim, totalmente aparelhada para detectar essas falsas notícias que podem e já fizeram a diferença no Brasil, numa eleição presidencial, como também aqui no estado de Alagoas? Olha, eu acho que a fake news é uma desgraça para o processo eleitoral. Porque você, se ficar na internet o dia todo, você vai ver fake news o dia todo, contra tudo e contra todos. É um negócio sério, porque você, se sentir atingido ou atingida, não tem como se defender. Não tem o tempo, não é? Não tem o tempo e não tem a via onde se defender. Hoje eu estava vendo eles discutindo você fazer uma ata do acontecimento, uma ata da fake news, registrar em cartório para quando ir para a polícia ter uma ata daquilo que aconteceu. Ou seja, você não vai se defender nunca. É uma maneira da pessoa se esconder e, escondido, anonimamente, falar o que quiser, de quem quiser. Isso destrói candidatura, isso destrói reputação, isso destrói família, isso destrói pessoas. Eu acho algo terrível. Pois é, isso acontecia antes da internet, através daqueles panfletinhos. Dos folhetins. Dos folhetins que socorria basicamente com a participação da boca de urna. A boca de urna está proibida, mas não deixa de acontecer, né? Acontece. E aí, com uma informação que tem essa velocidade que é permitida pela internet, o senhor acredita que vai se fazer muito estrago nessa eleição? Vai. Acredite, e a gente já está vendo. Se você olhar as candidaturas majoritárias, já tem todo dia 20, 30, 40, 50 notícias que você não tem como avaliar se é verdadeira ou se é fácil. Tem cara de fake news. E como é que você vai saber se é verdadeiro ou se não é? Você vê uma ponte, você vê um viaduto, você vê uma estrada amplificada, isso aí tem 3, 4, 5 donos. Um trouxe dinheiro, o outro botou dinheiro, o outro trouxe dinheiro, o outro botou dinheiro. Quem botou o dinheiro para fazer a obra? O eleitor não sabe. Isso, já que o senhor falou no eleitor, muitas vezes, e na maioria das vezes, nem são os partidos que estão financiando, digamos assim, essas fake news, são os próprios eleitores que até muitas vezes voluntariamente têm feito isso nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Os próprios eleitores, aquelas paixões desesperadas por alguma candidatura. Paixões que cegam, até a realidade dos fatos. A inteligência de pessoas inteligentes. Comprometidas, estudantes, nível universitário, professores, a gente vê às vezes professores defendendo coisas absurdas. Então, a fake news é um negócio terrível e eu acho que ela influenciou na eleição do presidente dos Estados Unidos. Você imagina, no nosso país, onde se acredita em tudo, principalmente em mentira, né? Porque quando se dá uma notícia mentirosa, ela tem mais valor do que a notícia real, do que a notícia verdadeira. Então, é algo que prejudica as eleições. Certamente. Bem, deputado pastor João Luiz, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E já o Frente a Frente está de volta.
Você sabia que o Brasil é o campeão da lista de países que sofrem fraudes na internet, também conhecidas como phishing? O phishing é o roubo de dados pessoais, como número de cartão e senhas por meio digital. Essa é a terceira vez que o país aparece no topo da lista, seguido de China, Austrália, Nova Zelândia e Azerbaijão. Cuidados básicos para sua segurança na internet. Não abrir e-mails suspeitos. Fazer downloads apenas de fontes conhecidas. Utilizar sempre o antivírus, que deve estar atualizado. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado pastor João Luiz, do PRTB, ele que está voltando, né, à Casa de Tavares Bastos por decisão da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral, após ficar um ano afastado das suas ações parlamentares por decisão do TRE aqui de Alagoas. O pastor, no primeiro bloco deste programa, já explicou, né, o motivo do seu afastamento e como, voltando um ano depois, ele está para desenvolver suas atividades aqui no plenário, dentro e fora do plenário da Casa. Deputado, este momento eleitoral, o que representa para o PRTB aqui no Estado? O PRTB montou uma chapa muito forte, muito concorrida, né? E eu acredito que nós estamos na rua quase como qualquer outro grande partido. E estamos quase que no mesmo páreo aí de fazer 5, 6 ou 7 deputados. Então é um bom momento para o PRTB, talvez o melhor momento para o PRTB. O nosso presidente Adeilson Bezerra conseguiu fazer um trabalho muito bom e tem mantido de rédeas curtas, e eu acho que é um bom momento para nós. Em relação ainda ao pleito eleitoral deste ano, ainda em relação à presidência da República, o que mais chama a atenção de um parlamentar como o senhor, com a experiência que o senhor tem? Visualizando hoje, não vamos fulanizar, mas o processo propriamente dito dentro da real conjuntura política e econômica que vive o país. O senhor acredita que esse momento ele pode prenunciar, digamos assim, uma situação de normalidade para o país, ou ainda vamos viver algumas turbulências após as eleições? Olha, eu vejo com preocupação. Eu sou brasileiro, sou eleitor, sou uma pessoa que cuide de um rebanho, sou pai, sou avô. Eu vejo com preocupação. Eu me lembro que quando o Ronaldo Lessa foi prefeito, um dia ele esteve conversando comigo e falou: pastor, você vai ser secretário de Educação. E eu disse: Ronaldo, eu não quero, não aceito, eu não posso. E ele disse: mas não existe isso, todo mundo quer a Secretaria de Educação. E eu disse: mas não é que eu não quero, eu não posso, porque eu era analfabeto, eu era um menino de rua, eu aprendi a ler na Bíblia, eu vim fazer o ensino fundamental aqui em Alagoas. Então eu não posso aceitar uma Secretaria de Educação para lidar com os mestres do Estado. Que humildade, deputado. Mas eu tenho que aceitar essa humildade. Entendeu? Eu tenho que aceitar a minha situação. E eu coloquei isso para o prefeito e não assumi a secretaria. Então você vê nos debates hoje mais briga, mais confusão, mais... Uma briga de egos também. Mais picuinha, mais uma briga de egos. Ninguém fala da parte financeira, o que será do Brasil, ninguém fala do crescimento do dólar, ninguém fala do Donald Trump dando puxão de orelha dos brasileiros, ninguém fala na saúde, que é vergonhosa no país inteiro. A proposta para a educação e saúde são as mesmas de todas as eleições. Isso nos preocupa, isso preocupa bastante. Eu acho que você tem que saber até onde você pode ir. Prefeito, eu não posso ser secretário de Educação,
porque eu não estudei, eu não tive numa sala de aula. Eu aprendi depois de velho, depois de adulto. Então eu sou Nunca obrigado... é tarde, né? E eu sou obrigado a me colocar nesse lugar para que até as pessoas entendam que nunca é tarde para a pessoa se superar. Mas, pegando esse aspecto que o senhor levantou aqui na entrevista, o fato de os debates, as entrevistas, não se perceber uma preocupação com setores estratégicos do país que vivem uma situação de UTI, digamos assim, na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, enfim. Essa ausência de propostas inovadoras para esses setores, isso, na sua opinião, se deve a quê, propriamente? Ao ego, à ambição. Porque, por exemplo... Poder pelo poder? Poder pelo poder. Você tem o cabo Daciolo, candidato a presidente da República, um homem de bem, um homem evangélico. Cara. Mas se um homem desse, por um acaso da natureza, ganhasse a eleição, ele iria fazer o quê? Ele entende do quê, além daquilo que ele faz ali. A gente precisa ter... não é porque o cara é evangélico que ele vai ser um bom presidente ou um bom governador. Nada disso. A religião, ela não norteia não o cidadão, não norteia mas... a parte política. Pois é. Né? Porque você pode... você tem que saber onde você vai entrar, como você vai negociar com o mundo. Você é presidente de um país que você vai ter que falar com o mundo. Tem de estar preparado, não é? Tem que estar preparado. Tem que estar muito preparado, tem que estar muito com vontade de enfrentar o que vem pela frente, sem contar que você tem um Congresso que derruba o presidente a hora que quer e que bem quer. Mas esse presidencialismo de coalizão que vive o Brasil, na verdade, é quase que um parlamento, né? A diferença é que o Congresso governa, de fato, na correlação de forças e o presidente só consegue manter uma governabilidade, digamos assim, por meio de medida provisória. Isso não está certo, não é? Não, se o presidente da República não tiver com a maioria do Congresso, ele não governa. E o eleitor, quando vai votar, ele vota para presidente e vota num candidato que vai para a Câmara Federal, que não tem nada a ver com o presidente. Não é? E assim é a prefeitura. O prefeito ganha, faz 2, 3 vereadores. Quando ele toma posse, ele já tem 17. Né? Porque senão ele não vai governar. E esses 17 custam alguma coisa. Não deveria custar mas nada. Custam cargos, custam empregos, custam secretarias, custam planejamento de muita coisa. Então, para presidir um país como o nosso agora, quebrado, dividido, cheio de discriminação, um país que partiu para um lado pesadíssimo da ideologia de gênero, que hoje divide até a religião, divide evangélico de quem não é evangélico, divide católico de quem não é católico. Não, a religião não é para isso. Todos somos cristãos, Todos somos cristãos. Né? Se você analisar, quando Jesus viu Maria Madalena nua e ela ia ser apedrejada, ele chegou perto dela e agasalhou, e acatou, e a protegeu, acolheu da multidão que ia matá-la. E hoje nós estamos vendo diferente. Hoje é um querendo matar o outro, um querendo agredir o outro. O Brasil está numa situação terrível, a crise moral é pior do que tudo. Mas essa agressividade nas relações estabelecidas a partir da definição de candidaturas, de como o eleitor está opinando, isso é algo que não pode ser alimentado na democracia, não é, pastor? Mas infelizmente está sendo alimentado. A única coisa que eu estou achando boa é o povo da rua. É o povo da rua. Não tem tempo de televisão? Não, então o povo vai para a rua. Você teve aí dezenas de manifestações contra Bolsonaro, mas teve dezenas de manifestações a favor. Como tem contra o PT e como tem a favor. Então deixa o povo escolher. A festa da democracia, a coisa bonita da democracia é isso. Né? O difícil é quando você tem um canal só, um candidato só, uma pessoa só, e você não tem para onde correr.
Então vamos para a rua. Isso é totalitarismo, né? Isso não tem espaço no Brasil para isso. A festa da democracia é você escolher quem você gosta. Depois, se não der certo, você vai pagar o preço. Quem vai pagar é nós mesmo, né? Quem coloca lá, quem vai pagar o preço é nós que votamos. Então, eu estou achando bonito essa reta final, o povo na rua. Estou achando muito bonito. O povo decidindo o que ele quer, o que ela quer. Mas acender um sinal amarelo aí para que as pessoas contenham o acirramento de ânimos que está previsto para o dia da eleição, né? O dia do resultado, né? E o resultado da eleição. Eu acredito que o resultado. Exatamente. Mas esperamos que o povo saiba aceitar o resultado das urnas. Isso é fundamental para consolidar a democracia que existe neste país, que foi respaldada pela Constituição de 88, né? Não se pode foi conquistado com muita luta. Exatamente. Né? Foi conquistado com muita luta. Após um período difícil, né, da vida política do país, e hoje não pode haver retrocesso nesse sentido, né? Infelizmente, eu acho que essa polarização é o retrocesso. Sim. Né? Porque você perde gente boa. Perde pessoas que poderiam fazer um grande trabalho pela nação. Mas, enfim, o que nós temos aí é o que está aí, e ainda há muita gente acreditando que passa para o segundo turno, o outro passa o outro passa o outro. É a democracia, vamos esperar todo dia, é pesquisa todo dia, todo dia os diferente. institutos de pesquisa, como o senhor avalia o trabalho, né, dos institutos de pesquisa, que a gente verifica que, em alguns casos, o resultado foge completamente ao que se tem anunciado. Né? Eu avalio dependendo de alguns institutos. Né? Mas o mais nobre, o mais conhecido do país, ele começa a vender uma candidatura. E isso é lamentável. Aí vai. Quando ele vê que não tem jeito, que vai perder, ele começa a acertar os números. A dizer que a situação é de empate técnico. Fulano caiu, é empate técnico, porque fulano tem voto daqui, não tem dali, e ele, na verdade, ele acerta até o último dia, e ele coloca o negócio do jeito que tá. A pesquisa não ajuda o eleitor, pelo contrário, ela induz. Ela induz. Ela induz você a votar, porque o eleitor, a tendência é votar em quem vai ganhar. Para não perder. Ainda há essa cultura de não perder o voto? Minha amiga, ainda há no interior de Alagoas pessoas que acreditam que, se olhar no título assim, sabem quem votou ou não. É lamentável. Ainda há nas ruas, infelizmente, ainda há. É lamentável. E sobre essas questões a gente ainda vai tratar no próximo bloco. Eu chamo aqui o nosso segundo e último intervalo e voltamos já já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado pastor João Luiz, do PRTB. Ele que está de volta ao Parlamento alagoano após ficar afastado durante um ano, né? Mas isso, segundo o deputado, é uma maneira de chegar e dar o encaminhamento à sua ação parlamentar, e aqui agora avaliando o processo eleitoral no Brasil e em Alagoas. Não difere muito na questão da polarização, não é, deputado? E isso
em Alagoas representa, na sua opinião, o que, de fato? Isso é uma reprodução do que acontece nacionalmente? Não. Acho que Alagoas está um pouquinho diferenciado. Alagoas, eu conversava com um amigo meu e eu disse, você tem 20% das pesquisas, se passar disso, vira fenômeno. E quando vira fenômeno, ninguém ganha. Né? Então nós temos um fato, um fenômeno para o Senado. E dali, 3 pessoas de excelente reputação, de muitos trabalhos prestados, lutando pela segunda vaga. Já é uma eleição bem diferenciada, eleição do Senado. Eleição para governo, com a saída do senador Fernando Collor, ficou a eleição... Zerou, não é? Zerou. Né? O governador já é governador, novamente, e o doutor Pinto de Luna aceitou aquela missão ali, de pelo menos alguns dias, dar um palanque, não permitir que ficasse sem palanque. Pinto de Luna é uma pessoa respeitável, uma pessoa amiga, uma pessoa amável. Hoje eu encontrei com ele no sol, me deu um abraço lá dentro do carro, entregando folheto e tal. Acho bonito, porque sabendo que não tem chance, né? Mas está na rua, está ocupando seu espaço, está tentando ocupar o seu espaço, está ajudando a chapa de proporcional, dando um palanque para que eles trabalhem. Acho que é um bom trabalho. Eu quero, claro, parabenizar o governador, porque ele fez tudo, praticamente quase que tudo, e quero parabenizar o doutor Pinto de Luna por ter assumido. Aí não é fácil você assumir essa campanha do jeito que estava, no estado que estava, e está na rua acreditando que pode mudar alguma coisa. Doutor Pinto, meu amigo, se essa entrevista chegar ao senhor, estou lhe mandando um abraço e um beijo no coração. Deputado, o senhor falou no início dessa entrevista sobre um componente importante nessas eleições, seja no âmbito da presidência da República, como nas candidaturas proporcionais ou do governo do Estado, nas candidaturas proporcionais, né, que vão definir a composição do Congresso, da Câmara Federal, do Senado, como também nas Assembleias Legislativas, que se chama o eleitorado feminino. Que análise o senhor faria do eleitorado feminino nessas eleições? Olha, o eleitorado feminino, primeiro que ele é o maior do Brasil, né? Ele superou os jovens, superou os homens, e eles também se fecharam em 2 classes, o ele sim e ele não. E pelo que a gente vê em pesquisas, as pessoas de maior poder aquisitivo votam em Bolsonaro, e as pessoas de menor poder aquisitivo votam no Haddad. Então, ainda aí o efeito do Bolsa Família, dos trabalhos sociais, que claro que quem é pobre sempre tem medo de perder. Então, agora, queira ou não, as próximas pesquisas, quem decide a eleição majoritária no Brasil é as mulheres. É o voto feminino. Parece que agora mais, não é? Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Pelo contexto que a gente vive pelo eleitoral. Contexto, né? pelo impacto que ficou das 2 situações, o sim e o não. Né? Essa polarização de sim e não. Então as mulheres é que vão decidir. E aí não sei quem leva vantagem com as mulheres aí. Só após, né, o fechamento das urnas, e o resultado, não é isso? Como o senhor avalia hoje o eleitorado jovem no Brasil e em Alagoas? As pessoas costumam dizer que, isso em roda de conversa, né, que os jovens também estão polarizando, não pelo conhecimento, que não há uma polarização de ideologia. O Brasil está longe de votar pela ideologia, vota pelo que passa, pelo que vivencia. E nós sabemos que a juventude deixou, pelo menos, eu não me refiro à juventude da classe média, mas a juventude da periferia, hoje, nas escolas, falta a essa juventude
uma disciplina chamada filosofia, que norteia todo o, digamos assim, o entendimento, a observação da realidade, a poder também se inserir, né, e fazer uma avaliação concreta, digamos assim, do que seja a vida das pessoas no contexto da sua escola, do país, do Estado, enfim. Essa questão pode representar pouco capital de entendimento, de intelectualidade para essa juventude? Eu me recordo que há 20 e poucos anos atrás, eu conversando com o ex-prefeito, eu disse: prefeito, tem 20 mil crianças naquela época, 20 mil crianças fora da sala de aula. Nós estamos criando 20 mil problemas para o futuro. E o que a gente está vendo hoje nos deixa ainda mais perplexo. É professor apanhando em sala de aula, professor sendo ameaçado de morte. Quer dizer, as crianças, elas não obedecem pai e mãe e transferem isso para a sala de aula. Não obedece mais. E as famílias também transferindo para as escolas a educação que poderia ser dada em casa. Aí a professora chama a atenção de um aluno, a mãe vai lá brigar com a professora. Isso é tão interessante, Gorete, que isso acontece até na igreja. De mães que não levam os seus filhos para a igreja, eles vão, e quando acontece de um coleguinha brigar com o outro, elas vão lá tirar satisfação, até na igreja. Então é uma coisa que... E a criança vê, né, que está sendo protegida de algo errado que ela fez. Está sendo protegida de algo errado. Então, por aí. A nossa juventude, nessa eleição, eu tenho ficado um pouco muito mais feliz com os jovens. Eu tenho visto a juventude mais engajada, mais na luta, mais no reaja, mais vão para a rua, mais na batalha. Eu acho que a mocidade vai fazer um papel importante nessa eleição. Muito importante, talvez. Aguardem o fechamento das urnas. Quem define a eleição? O eleitorado ou os acordos políticos? Agora é o eleitorado. Mas, na maioria das vezes, são os acordos? Sempre são os acordos. A viabilidade das candidaturas. Sempre são os acordos. Porque, olha, põe 20 candidatos aqui, para você nem um centavo, para você R$10, para você tudo. Sempre é o acordo. Elege quem fulano quer, quem não quer, quem não quer. Nessa eleição, a gente está vendo diferente. Tem o sim, tem o não, tem o quero, tem o não quero, e não estão obedecendo caciques, nem lideranças, nem... Então, não. Você está vendo aí a pessoa que governa São Paulo pela 4ª vez e não consegue subir numa pesquisa eleitoral, né? Então, eu acredito que essa eleição vai ser um pouco surpreendente dessa decisão. Não está decidido o voto de quem manda. O pessoal está na rua a fim de decidir o seu voto. Eu acho que talvez isso seja bom. Não sei se o futuro será bom ou não, mas o momento é bom. O senhor tocou na questão de uma candidatura à presidência, não é, que tem a sua vice, a vice do candidato Alckmin, que poderia estar na cabeça de chapa, pelo menos foi isso que eu entendi, que tem a condição intelectual e política e também de aglutinar em torno do nome dela. E a gente sabe que as mulheres na vida partidária do país é relegada a um plano secundário, né? A lei eleitoral determina a cota para que o partido possa apresentar candidaturas, mas, me permita, de fato essas candidaturas femininas não são valorizadas como poderiam ser, não é verdade? A maioria está por causa das cotas e por causa do fundo partidário, que 30% é tirado para os candidatos mulheres. Então, o partido que não tiver mulher perde 30% do fundo partidário. Não é a candidatura levada a séria. Tem algumas levadas a sério. Você vai ver algumas mulheres se elegendo mulher... Mas pelo empenho delas próprias e não do partido, né? Eu vou tomar até a liberdade de citar o nome de uma amiga aqui. A gente tem a deputada Jó, que é uma pessoa excelente. Ela realmente cumpre o seu papel de parlamentar. Eu acompanho o seu trabalho, não é de meu partido, é minha concorrente, mas eu acho que o trabalho dela é importante na Comissão de Justiça.
E assim como outras mulheres em outras comissões. Mas, na maioria, a mulher fica relegada ao segundo plano. Nós poderíamos ter, sim. Por que não ter, se for o caso do Bolsonaro, ter o Haddad, e por que não ter também uma mulher na cabeça de chapa e 3 disputando aí quem vai para o segundo turno? Né? Porque nós temos no Brasil mulheres inteligentíssimas. E temos na política mulheres inteligentíssimas. Só que não conseguem chegar, porque ainda o machismo consegue... Também é presente na política. Estar presente, né? na política. Pois bem, o senhor falou dessa questão que me anima muito, né? Mas é verdade. Porque essa composição de estar na cabeça de chapa é algo que a gente poderia já ter visto também aqui em Alagoas. Né? E aqui em Alagoas. Se você olhar, por exemplo, a rede de televisão nacional, as maiores redes nacionais, as cabeças pensantes são as mulheres. Se você assistir a Globo News, os melhores jornalistas dali são as mulheres. São as melhores, são tops. Então, nós em Alagoas não temos uma pessoa que desponte para disputar o governo, para disputar uma prefeitura, nem uma prefeitura. Talvez exista, mas não se dá oportunidade. Né? Falta coragem, ou falta vontade, ou falta a oportunidade. Ainda existe em nosso estado um feudo muito grande de quem manda, de quem não manda. Por isso que eu digo que essas eleições serão um pouquinho diferentes. Acho que nós teremos surpresas. O papel da Justiça Eleitoral, como o senhor avalia nesse processo? A gente está saindo de um... Não está saindo ainda, porque a Operação Lava Jato aconteceu num período que antecede e continua produzindo situações que faz estremecer o mundo político, sobretudo o empresarial do país. Né? E como o senhor avalia esse momento, né? O sistema eleitoral e o papel da Justiça Eleitoral para garantir essa eleição? Eu avalio o momento político importante, muito embora as pessoas continuem cometendo os mesmos erros. Hoje foi pego no Tocantins R$1.500.000 em nota de 50 e de 100, por um assessor parlamentar de um deputado com um carro da Assembleia. Então, mesmo com a Lava Jato em curso, e o TSE em cima e o Supremo em cima, tem pessoas que resolvem correr o risco. Mas a Justiça Eleitoral ela tem um trabalho difícil. É difícil como é que ela vai avaliar, como é que ela vai investigar quem compra voto em Alagoas, quem compra voto no Pernambuco. Porque, na verdade, quase todo mundo compra voto no estado todo. Então, é uma situação complicada, porque você tem que ter provas, porque você vai para um processo, aí vai para os recursos, vai para os embargos declaratórios, e embargo em cima de embargo, e você perde um ano para chegar no final e dizer, não, o pastor é inocente. Deputado Pastor João Luiz, estamos no minuto final da nossa entrevista. Que considerações o senhor faria? Eu fico muito feliz, primeiro, de estar aqui. Eu gosto muito de falar e eu acho que as pessoas têm que falar. O momento que nós vivemos é esse. Quero pedir aos brasileiros e aos alagoanos que pensem bem na eleição, votem no seu candidato, não é em quem alguém lhe impõe ou lhe impõe, vote no seu candidato. Você não gosta de fulano, não vota no fulano e tal. E que a gente tenha uma eleição digna, limpa e com o resultado que o povo escolher. Em paz. Em paz. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade, pastor. Agradeço também, estaremos à disposição. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.